Para quem já, não sei, também isso aqui não tem em todo lugar, né, em toda gramática, mas só para a gente lembrar algumas questões vocálicas, porque vai aparecer essas mudanças nos verbos também em aramaico, como no hebraico. Então, por exemplo, verbos chamados ain gutural. Lembra dos verbos ain gutural? O que seria um verbo ain gutural? Segundo a letra da raiz, é uma gutural. Então, esses verbos, o que acontece com eles? Os verbos ain gutural, por exemplo. E aí é importante você saber essa questão da vocalização. Se ele tem uma gutural na letra do meio, nas duplicações, né? E no caso do aramaico é o pa-el, e no hebraico é o pi-el. Então, no hebraico pi-el, existe um pontinho chamado dagesh, que vai na letra do meio. E no aramaico chama pa-el, mesma coisa. Na letra do meio, a segunda letra da raiz, vai um pontinho. Então, verbos em pi-el no hebraico e pa-el no aramaico, se o verbo é forte, vai um pontinho, um dagesh, na letra do meio. E no hit pa-el, no hebraico, e no hit pe-el, no aramaico, o aramaico também tem it pe-el e hit pe-el. Esses verbos também vai um dagesh na letra do meio da raiz. Lembra disso aí quem já estudou hebraico? Quem estuda hebraico moderno não vê os pontinhos, né? Mas é colocado no hebraico moderno, por exemplo, um yud, para indicar o piel, às vezes. Ou às vezes não é colocado nada, mas tem uma pronúncia diferente, né? Por exemplo, lamad é ele aprendeu. E limed, ele ensinou. É a mesma raiz. O lamad no katal, né? No paal, ou no kal. E o limed vai um daguechezinho. Mas no hebraico moderno não aparece, né? E o limed é ensinar. Literalmente é causativo, é fazer aprender. Fazer aprender é ensinar. Nos verbos que são ain gutural, não vai aparecer esse daguesh. Então, o que vai acontecer? Um alongamento vocálico. Então, vai ter lá um e, né, um serê, é uma vogal longa, ou às vezes um kamatz gadol, que é esse aqui. Essa bolinha aqui é a consoante, tá? Só para representar a consoante. Então, é bom essa tabela para a gente entender o que é originalmente vogal breve e longa no sistema massorético e o que foi usado para ajudar na leitura e acabou ficando na língua. Essas são as vogais breves e essas são as vogais longas. E aí também tem as chamadas historicamente longas, com essas letras de ajuda, que também tem o nome de matres lecciones. Então, essa forma lá no arcaico não existia, nem essa daqui, nem essa aqui, nem essa aqui, nem essa aqui. Mas depois foi incorporado no hebraico bíblico. Essas mudanças vocálicas, aqui não está aparecendo as semibreves, que são com hatef, né? Hatef patar, hatef segol e o hatef kamatz. Então, só para você saber, tem vogal longa e tem vogal breve, vogal longa, historicamente longa. E tem lá as vogais brevíssimas, que é aquelas que tem o hatef. Nós vamos ver depois. Isso aqui você tem que prestar atenção, tanto no hebraico quanto no aramaico, porque ele vai indicar que alguma coisa mudou. Então, normalmente o verbo
tem lá uma vogal breve e de repente aparece uma vogal longa. Então isso significa geralmente que ele mudou a sua forma, mas como nos verbos sein gutural, o dagesh não pode ir na gutural, então vai acontecer um alongamento vocálico, tá? Às vezes também acontece redução vocálica, muda de longa para breve. Isso a gente vai vendo com o tempo, é só para entender a importância de você olhar a vogal correta ali. Um outro ponto importante que tem em gramáticas hebraicas mais detalhadas e também do aramaico é essa classificação vocálica. Quem estudou árabe e até línguas antigas como o ugarítico, você percebe que tem 3 vogais só lá no árabe, né? A, I, U. Em algumas variantes do árabe, você vai achar um E. Mas no árabe padrão, por exemplo, você tem A, I, U. Tem A, I, U breve, tem A, I, U longa. Então, os gramáticos das línguas semíticas, eles classificaram as vogais em classe A, classe I e classe U. Por quê? Para entender algumas mudanças vocálicas também. Alguns verbos têm algumas mudanças vocálicas. E aí aquela pergunta, por que essa vogal aqui ficou assim? É porque ela voltou à sua classe original. Isso significa que lá no semítico arcaico só tinha A, I e U. Então, em certas construções do aramaico e do hebraico, eles vão voltar para a sua forma original. Então, você tem vogais de classe A, patah, de classe I, o segol e o hirek, né? E classe U, o kametz, ou kamatz hatuf, e o kibbutz. Vogais de classe A, I e U. E você tem as vogais chamadas reduzidas, ou alguns chamam de brevíssimas, que é as que têm hatref, ou hataf. Então, hatef segol, o hatef patah, hatef segol, hatef kametz. Então, o hatef patah, classe A. O hatef segol, classe I. E o hatef kametz, classe U. Então, A e U vai ter algumas alterações vocálicas em que a forma vai voltar à vogal original de classe A, I ou U. E aqui um pouquinho mais detalhado, lá na gramática, isso aqui eu não esqueci de pôr aqui, depois eu ponho para vocês, a gramática do Alan Ross. Acho que está para reeditar no português. Gramática do hebraico bíblico para iniciantes, da editora Vida, que essa versão aqui é em inglês. Mas ó, ele coloca uma forma mais detalhada as vogais de classe A, classe I e classe U, tá? Então, ó, classe A. Ah, mas Iud é classe A? Então, esse Iud com o Tsire, ele é classe A, classe I, classe U e o Shuvá, tá? Então, é só isso aqui, porque às vezes também você está lendo lá uma gramática do aramaico, a própria gramática que eu mandei para vocês lá do Van Pelt, às vezes ele vai citar lá a gramática de classe A, só para saber que o cara está falando lá, tá? Aqui, essas formas mais arcaicas, às vezes o verbo, quando conjugado, ele volta na sua forma mais arcaica, A, I e U. Quando você tem
algumas gramáticas das línguas semíticas, tanto hebraico, aramaico, outras línguas, também em qualquer estudo, né, você tem aquelas tabelas que são chamados de paradigmas, ou verbos modelo. É frequente usar o verbo catal, que é o matar. Nós vamos ver ele aí também. O verbo catar. Deixa eu escrever ele aqui. Guarda bem esse verbo. Ele é usado tanto nas gramáticas do hebraico quanto do aramaico como paradigma de conjugação. Por que ele é usado como paradigma tanto do hebraico quanto do aramaico? Por causa da tradição medieval e por causa das características que ele tem de ser um verbo forte. Ele não tem nenhuma begad kefat. Só escrever aqui para begad kefat são essas letras aqui, ó. Elas não significam nada, mas é só para você decorar quais são as letras que vai dar Git. Espera aí. Begad as 6 letras que vai dar Gesh, que vão dar Gesh forte ou dar Gesh fraco. Elas têm um nome técnico de B, H, D. Eita, peraí. Vou dar o teclado aqui. Begad kefat. Então, esse verbo catal, ele foi usado como paradigma, também emprestado do árabe, né? O árabe também usa o mesmo verbo, como paradigma de conjugação. Porque ele não tem nenhuma begad kefat, né, nenhuma dessas 6 letras, não tem nenhuma letra fraca, não tem nenhuma gutural, então ele é usado como verbo modelo. Mas também, nas gramáticas de aramaico, é usado o verbo katav, que no hebraico, no aramaico é ketav, que é escrever. Tá? E aí ele tem begad kefat, mas aí também ajuda você a lembrar das regras de pontuação, tanto do hebraico quanto do aramaico. Lembra, o aramaico, na verdade o hebraico é que usa o alfabeto aramaico, que é o assírio-babilônico. Lembra que eu falei lá nas aulas introdutórias? Então, a vocalização é a mesma. A vocalização que a gente usa é a massorética da tradição tiberiense. Então, esses sinais vocálicos, que são sinais que representam as vogais, são 15 sinais, e eles vêm de uma tradição chamada tradição massorética tiberiense. Significa que as regras de vocalização também do hebraico e aramaico vão ser as mesmas. Então, você aprendendo uma, você aprende as regras do outro também. As regras de pronúncia, mesma coisa. No meu site lá, as regras de pronúncia especiais do shva e da colocação do dagesh, tá? Esse pontinho que vai no meio de algumas letras. Antigamente ele mudava o som da letra, hoje ele só muda o som de algumas letras. Então, isso aqui eu estou fazendo 2 coisas, relembrando o pessoal do hebraico, e para quem nunca ouviu falar disso aí, é importante porque também, ao ler os textos lá de aramaico, de gramáticas aramaicas, eles vão usar essas terminologias, tá? Então, este verbo é um verbo forte. Por que ele é classificado como um verbo forte mesmo? Porque ele não tem nenhuma gutural. Aqui são as guturais, ó. E não tem nenhuma letra fraca, que é o Yud, o Vav
Yud, o Vav e o Nun. Ó, os verbos fracos são aqueles que têm ou as guturais, que a gente fala ahá, mais o reish, ou Yud, Vav, Nun. São verbos que não têm nenhuma letra fraca, ou só tem o reish no final, são chamados de verbos fortes. Não tem nada a ver com o significado do verbo, tá? O verbo não é forte, não significa que ele tem um significado forte. É só uma nomenclatura morfológica da construção da palavra. Então, aqueles verbos que a gente viu lá em cima, que aparecem no texto, são verbos fracos. Tá? Nesse primeiro texto que a gente viu, são verbos fracos. Este é P-Aleph, que começa com Aleph. Esse é P-gutural, que começa com gutural. E aí a conjugação deles, na verdade, ela é diferente. Ela tem um padrão próprio. O padrão normal é esse aqui, tá? É o do verbo forte. Então, os verbos fortes são conjugados deste jeito, com essa vocalização. Se você olhar lá, você vai ver que a vocalização, ó, é diferente. Porque a letra gutural, ou Aleph, ele atrai diferentes vocalizações. Então, este é o padrão de conjugação dos verbos fortes. Então, kvet, ketavti, ketavti, ketav, kitvat. Então, veja que tem esse hirik aqui e esse serê, que vai se repetir em várias formas. Ou o shuvá é o padrão de vocalização do aramaico. O hebraico tem o kamatz gadol, que é o A, e o aramaico tem o shuvá no começo, tá? E aí você tem o, então, singular e o plural, né? Ketavna, ketavtum, ketavten, ketavu, ketava. Ketavu, ketava. Aqui a tônica é aqui, ó. Só lembrando, cuidado, que isso aqui confunde com o hebraico, a forma do feminino singular, dos substantivos, né? Algumas formas verbais, mas aqui é plural. Essas formas aparecem em Daniel 6:26 e aqui Daniel 5:5, tá? Então, importante também você pegar e tentar conjugar o verbo lá para treinar, ó. E destacar, se tiver uma canetinha vermelha aí, destaca a conjugação. Tem variações, tá? Ó, segunda masculino singular, você vai encontrar, tá dando para enxergar aqui, né? O ketavta e o ketavta com o re, ó. Também cuidado para não confundir com a segunda pessoa do masculino do hebraico. E também termina em tá, né? Só que aqui a segunda do masculino só que é diferente, né? No hebraico é katavta. Aqui é ketavta. E também aparece com o rei, ó. Ketavta. 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 Então, essa é a forma da conjugação do peal. Peal, vamos lembrar. Forma simples, também chamado de G. O perfeito também é chamado de ketal. Nas gramáticas do hebraico é chamado de katal. Nas gramáticas do hebraico é chamado do aramaico é chamado de ketal.
Às vezes, na gramática do aramaico, também é chamado de ketav, porque aí vai usar esse verbo aqui, ó, como paradigma, né? Ketav. Agora eu quero pegar aqui para vocês, para a gente ver uma parte mais prática de como é usado, né? Como são usados esses verbos na Bíblia aramaica. Porque uma coisa são as conjugações e as nomenclaturas, e a outra coisa é tentar verificar como esses verbos são usados, quais são os vários significados que ele tem. Primeiro, a gente vê aqui o uso do perfeito, tá? Esse BA é Bíblia aramaica e BH Bíblia hebraica, tá? Na Bíblia aramaica, como na Bíblia hebraica, o perfeito pode ser utilizado em uma variedade de relacionamentos com o elemento tempo. E assim pode ser traduzido por uma variedade diferente de tempos em português. Não dá nem para ler Bíblia hebraica se a gente não entender que a questão temporal ela vai ser indicada pelo contexto, né? Por algum marcador. Pode ser um advérbio, pode ser um verbo auxiliar, né? Pode ser essa questão dos graus, né? Que vão ajudar. E nós vamos ver que eu vou mostrar exemplos que no próprio aramaico, no aramaico é menos sofisticado isso do que no hebraico. Mas a gente vai ver aqui também exemplos que nem tem como se traduzir por um passado, presente e futuro, porque isso não é fixo, né? Não era uma forma de pensar do homem bíblico. Sobre a forma de pensar do homem bíblico, vocês devem ler O Tempo e Religião, do Walter Heffeld. Bota alguma coisa sobre nós, da perspectiva. E o Orlef, né? Depois eu vou lembrar aqui. Eu mando também. Orlef, que escreve o pensamento grego comparado com o hebraico, está em inglês, que ele vai discutir também essas questões. É lógico que nem todo mundo concorda com esse pessoal, mas que já se chegou a um termo de que não dá para ler a Bíblia hebraica pensando em passado, presente e futuro, como a gente pensa no hebraico moderno, por exemplo, né? Porque a marcação temporal ela não está na morfologia do verbo somente. Ela tem outros termos que afetam essa visão do tempo. Então, tanto no hebraico quanto no aramaico, esses relacionamentos do tempo vão divergir, vão ser diferentes. Algumas características morfológicas aí da forma do peal. Então, a gente falou lá, ó, o hatef patah e a laringal, que é o reish, vão preferir o tipo de vogal A. Isso que eu estava falando do importante saber esse negócio de classe A, classe I, classe U, porque os gramáticos vão colocar aí essa preferência de certas guturais por certos tipos de vogal. Saiu errado aí também. Tá? Você dá espaço e não vê, o computador muda para inglês. Ó. Deixa eu ver qual que é o slide. 94. É feminino aí, ficou feminino. A terceira pessoa vai ser, a gente já viu lá, né? Vai ter também esse hatef. E a primeira pessoa vai ter o patar, ao invés do hiriki. A terceira também vai ter o hatef.
Então, e a tônica vai estar na segunda sílaba, né? Então, são as características do perfeito. Eu quero que você tente aqui, ó, pegar o verbo catá-lo e conjugar ele no G perfeito. Então, quem que escreve aí hebraico, pega a caneta aí. Mas só para ser mais didático, ó. O quadradinho é só você jogar a letra, essas 3 letras lá nos quadradinhos. E aí você vai ter a conjugação. E aqui do lado direito está o pronome pessoal, que pode aparecer ou não no texto bíblico, tá? Às vezes não aparece porque já está implícito, às vezes aparece para dar ênfase. O hebraico a gente tem mais marcado verbo, sujeito e complemento, o verbo, sujeito e objeto. No aramaico isso varia mais, tá? Pode acontecer de aparecer sujeito, verbo, objeto, ou verbo, sujeito, objeto. Tem uma variação maior no aramaico. No hebraico é mais fixo, verbo, sujeito, objeto. Isso no hebraico bíblico, tá? Então pega aí, vamos ver quem escreve, já sabe as letrinhas hebraicas, pega as 3 letras e joga nos quadradinhos. E aqui é só para lembrar, ó, Aná é o eu, né? Ant ou anta é o tu masculino. Anti é o tu feminino. Hu e ri é igual ao do hebraico, ele, ela. Anarna é nós. Antum, Antun ou Anton é o vós masculino. E Anten é o vós feminino. O rimou, Inun ou Rimon é eles. E Inin, elas. Então, alguns parecem com o hebraico e outros não parecem. Então, ó, como é que. Vamos tentar lá, ó. Pegando lá os 3 letras do verbo: o kof, o tet e o lamed. Como é que fica a primeira forma lá? Se eu jogar as 3 letras daquela raiz nos quadradinhos, vai ficar como? Deixa eu ver se eu acho a canetinha aqui no negócio. Tá vendo aqui, ó? Você vai lá e coloca a canetinha. E escreve aqui, ó. Kof, o tet e o lamed. Esse lamed ficou grandinho. Como é que lê? Kitlet, né? Esse Shiva não vai pronunciar. Kitlet. Então, seria, se fosse no passado, eu matei, né? É só você pegar no lugar do quadradinho, ó, depois até em casa, você pode imprimir isso aqui, ó. Imprime lá do arquivo que eu mandei, que está tudo em PDF. Aí tá bem grandão. Aí para você treinar a conjugação, é só pegar vários verbos diferentes e treinar. Pegar as 3 letras da raiz e jogar onde estão os quadradinhos, ó. Vai ficar ketlet, ketalta, né, ó. Ketalta. Ou ketalti. Ketalti, ketal, que é a terceira pessoa. Kitlat, ketalna, ketaltum, ketalten,
que talo, que tala. Ó, peguei o que eu fiz? Peguei as 3 letras da raiz e joguei aqui no quadradinho. Você vai se acostumando com as terminações, ó, do perfeito ou do passado, só para você ter um referencial, tá? Que depois nós vamos ver os usos. Deu para entender a lógica? Todo mundo entendeu? Você pega... Quem já está acostumado com o hebraico não tem problema. Quem está aí com alguma dificuldade, ó, os verbos no hebraico, no aramaico, você pega 3 letras da raiz, que as raízes são de 3 letras, e aí você joga nesses quadradinhos, ó. Que é a mesma coisa que está lá nos padrões de conjugação. Só voltar lá para você ver. Só que às vezes, como já está conjugado o verbo, o aluno confunde um pouquinho. Aí o que eu fiz? Pus quadradinho. Porque nos quadradinhos, basta você escrever a lápis lá no quadradinho, as 3 letras hebraicas, e aí você já conjuga o verbo, tá? Essa conjugação do G, que é o peal, tá? E a gente chama de perfeito ativo. E pode ser traduzido também como passado, mas nós vamos ver lá. Alguém não entendeu como é que faz? Então vai ficar assim, ó. Né? Ó, esse quadradinho, jogou as letras no quadradinho, ó. Kitlet, kitalta, ou kitalt, kitalti, kital, kitlat, kitalna, kitaltum, kitalten, kitalo, kitala. Tá? O verbo é meio cruel, que é matar, mas é porque ele é um paradigma aí, tanto do hebraico quanto do aramaico. Ó, se você pegar, colocar essas 3 letras na frente dos quadradinhos, você vai conjugar assim. Lembrando assim, a Bíblia aramaica, ela tem um trecho pequeno. Então, muitas formas não vão aparecer exatamente neste verbo, né? Mas pode aparecer em outro verbo. Todo mundo entendeu? Então, qual a classificação dessa conjugação? É o verbo que tal no peal, perfeito, e aí a tradução.